comia a melhor comida, tinha os melhores amigos, tinha dinheiro, ele tinha fama, mas a morte chegou para ele. A morte, irmãos, ele é um ato de quê? De igualdade. Morre o rico e morre o pobre. Mas esse homem, irmãos, no decorrer dos versículos, nós podemos ver que esse homem morreu e foi levado pelos anjos, não para o céu, mas para o inferno. Por quê, irmãos? Porque ele era rico? Não. Porque ele botou primeiramente, irmãos, sua riqueza, a sua fama em primeiro lugar, esquecendo que tinha que se voltar para Deus, esquecendo que ele precisava, que necessitava de Jesus. Então, irmãos, quantas pessoas hoje que não estão na mesma situação, têm dinheiro, têm fama, mas estão se esquecendo de Deus? Então Jesus fala aqui no versículo de 9, então Jesus diz que não adianta você ganhar esse mundo inteiro, atrás de bens materiais, atrás de enriquecer, atrás de famas, mas no fim, a condenação eterna, ou seja, no fim você perder a sua alma, não adianta. Lucas capítulo 19, versículo, deixa eu ver aqui, irmãos, Lucas, louvado seja Deus, Lucas 16, louvado seja Deus, glória a Deus, bendito seja o nosso Deus. Lucas 16, capítulo 19, Jesus ele fala a parábola do rico e Lázaro, e Jesus diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Ele, irmãos, representa, irmãos, o que? A palavra. Então este mar, irmãos, representa o mundo. Então a palavra, irmãos, está sendo lançada para a humanidade, para o mundo, para que as pessoas, irmãos, se voltem, irmãos, para Ele, enquanto, irmãos, há tempo. Porque vai chegar um tempo, irmãos, que o próprio Deus, irmãos, descerá, irmãos, com seus anjos, e levará, irmãos, somente com Ele aqueles que renunciaram ao pecado, aqueles que renunciaram à idolatria, à feitiçaria, para seguir Jesus. Então o Senhor Jesus também fala no versículo 48, e estando cheia, puxa para a praia, e assentou-se a panha para os cestos bons, os ruins, porém, lança fora. Então Jesus diz que o reino dos céus, irmãos, é semelhante a uma rede lançada ao mar. Que quando você, irmãos, lança uma rede ao mar, quando você puxa para fora, vem peixes. Então você vai separar os bons dentre os ruins. Então os bons você vai levar com vocês, mas os ruins serão lançados fora. Então o próprio Jesus falou que assim será na consumação desse século. Virão os anjos do Senhor juntamente com Ele e separará os bons dentre os ruins. Quem são os bons, irmãos? É aqueles que negaram o pecado, é aqueles que negaram a si mesmo para servir a outro nome, que o homem pode ser salvo. Somente, irmãos, pelo nome de Jesus. Então, como o irmão Tony disse aqui no versículo, em Mateus 4,17, Deus ele alerta nós e também nos convida para que, irmãos, para que nós deixamos o pecado, deixamos aquilo que pode nos atrapalhar a nós entrarmos no reino dos céus. Então, para nós, irmãos, seguir Jesus, nós temos que negar, irmãos, muitas coisas. Então, a humanidade, as pessoas não querem mais negar a si mesmo. A humanidade, irmãos, prefere continuar no pecado, continuar neste mundo, do que, irmãos, buscar a Deus, buscar a Jesus. E no versículo 34, nós podemos ver que Deus ele não obriga ninguém a seguir Ele. Simplesmente Jesus disse: se alguém quiser vir após mim. Da mesma forma, irmãos, nós recebemos esse convite pelo próprio Deus. Então o Espírito dele, irmãos, nos convenceu que nós precisávamos, irmãos, se voltar para Ele enquanto havia tempo. Então nessa noite se volte para Deus enquanto há tempo, porque Deus ele chama por meio de que? Da sua palavra. Então Deus ele vem alertando a humanidade por meio da palavra santa e verdadeira que é a sua. Então podemos ver, irmãos, para que o homem possa ser salvo, é somente, irmãos,